Estamos felizes, mais uma vez, por estarmos aqui. A vida cristã não é fácil, né? Nós sabemos que a vida sem Deus lá fora já não é fácil, né? Imagina uma pessoa lutando aí para ir para o céu. Então nós estamos aqui caminhando com esse propósito, né? Juntos, de chegarmos lá, que é o nosso destino final, o céu. Não pense que o nosso destino final é a terra, não. Até o nosso corpo, diz a palavra de Deus, se chegar ao ponto de ir para o sepulcro, para o cemitério, para a sepultura, a alma estará pronta, esperando Jesus voltar. E em Tessalonicenses diz que os que dormiram em Cristo, na sua volta, ressuscitarão primeiro e serão transformados para encontrar com o Senhor na glória. Então você observa que até aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão para ser glorificado e morar eternamente com o Senhor. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados é arrancado com força de um lugar para outro. É o que o Espírito Santo vai fazer. Vai nos tirar da terra, irmãos, com poder e glória, e nos colocar no céu. Isso é arrebatamento. Eu quero então compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você se pusesse de pé, por gentileza. Uma palavra que tem mexido muito com os nossos corações. E esses últimos dias, não sei se os irmãos têm percebido, mas Deus tem despertado a sua igreja, né? Não só aqui, mas se você olhar um pouco aí fora, né, dos noticiários, as coisas que têm acontecido, não só fora, mas principalmente dentro, no seio da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo todos aqueles que professam o nome de Jesus. Então, há um despertar de Deus muito grande, sabendo que está próximo o dia da sua volta, da sua vinda. Jesus está despertando o seu povo para um acontecimento, e o maior acontecimento de toda a história. Então, como disse um certo presidente dos Estados Unidos, que o maior acontecimento da história foi do homem ter ido à lua. Estava lá, nessa reunião, um evangelista chamado Billy Graham. E ele toma a palavra e diz que o maior acontecimento de toda a história não foi do homem ter ido à lua, mas o maior acontecimento de toda a história foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que o mesmo prometeu que um dia voltaria, para que todos nós que estamos aqui, nessa esperança, porque ninguém aqui está perdendo tempo, mas há aqueles que infelizmente estão perdendo tempo, irmãos. E você vai já entender por quê. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos usar esses versículos como um texto base para aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Hebreus, olhe para o seu lado, alguém que tiver dificuldade de encontrar a referência citada, ajude, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 2. Já está aqui na tela. Amém? Por esta razão, versículo 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvíramos?
Deus dando testemunha juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição dos dons do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. Eu gostaria que você repetisse comigo essa frase, que é o ponto-chave desses versículos. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Pode repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Como escaparemos nós? Mais uma vez. Mais uma vez em alto e bom som. Amém. Feche a sua Bíblia. Segure a mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Esse lugar é terrível, irmãos, porque o Espírito Santo está aqui, em nossas vidas. Feche os teus olhos, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa palavra. Amado Deus e eterno Pai, de fato a salvação que o Senhor conquistou por nós na cruz, custou um alto preço, preço de sangue, diz a tua palavra. E esse preço que o Senhor pagou, de fato, nós temos deixado de observar, de analisar e principalmente de dar valor devido a este sangue, a este sacrifício na cruz. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão. Perdão pelas nossas negligências, perdão pelas nossas comodidades, perdão, Senhor, pelas nossas preguiças, perdão, Pai, pela nossa falta de coragem, perdão pelas nossas desobediências, perdão pela falta de dedicação, perdão, Senhor, pela falta de oração, perdão pela falta de apego à tua palavra, perdão, Senhor, pela falta de compromisso com teu reino. Te pedimos perdão, porque somos falhos, de fato somos tão falhos, somos pecadores por natureza, mas o Senhor derramou sangue na cruz para nos salvar dos nossos pecados, pecados que nos condenavam e nos colocavam debaixo da ira de Deus. Mas o Senhor Jesus derramou seu sangue para nos tirar de debaixo da ira e nos colocar debaixo da bênção do amor do Pai. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, e queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, uma vez mais nós te oramos. É bem verdade o que o Senhor já tem falado aqui nesse lugar de uma forma muito especial, mas pedimos, Senhor, fala mais, porque o teu servo ouve, a tua igreja ouve. Nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra, Pai. Fica conosco, Pai, continua conosco, move sobre nós, sobre os nossos corações. Vem impactar, vem renovar, restaurar, vivificar, avivar todos nós. Quantos aceitam, quantos recebem, quantos creem, digam amém. Glória a Jesus. Podeis se sentar. Quando nós nos despertamos a ler a palavra, ou quando nós somos despertados por Deus para começar a ler a Bíblia, a palavra do Senhor, quando nós somos compungidos de uma forma ou de outra por Deus para buscarmos o conhecimento da palavra, nós observamos, irmãos, que o começo da história da humanidade, a princípio, antes de entrar o pecado, através de Adão e Eva, a palavra de Deus nos deixa muito clara, muito explícita,
que Adão e Eva viviam no paraíso. Diga paraíso. Eles não tinham necessidade de nada. Tudo que eles queriam, tudo que eles desejavam, tudo que eles pensavam de bom, Deus dava para eles naquele momento. E se não bastasse, a presença real, a chamada no hebraico Shekinah, ao contrário da outra palavra que também chama-se glória, ou presença de Deus, chamada Kavod, é diferente. Porque a presença real de Deus, chamada Shekinah, ela desceu na terra pouquíssimas vezes. E a primeira vez que Deus desce na terra, é quando Deus faz o homem. E a partir daquele momento, Deus então passa a visitar o homem, todos os dias, ao cair da tarde. E o homem tinha tudo na terra, e principalmente a presença de Deus, todo dia. Mas o homem desobedeceu, irmãos. Mas Eva desobedeceu. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 5, que por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte a todos os homens, porquanto todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos diz, que porque todos pecaram, todos, sem exceção ninguém. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E nesse exato momento, Deus, quando vê o homem que pecou, junto com a sua esposa, Eva, Deus então decide visitar mais uma vez. E infelizmente, foi a última vez que Deus visitou Adão e Eva, lá no jardim. A palavra de Deus nos vai dizer, irmãos, que quando Deus chega e pergunta, ou melhor, chama por Adão. Imagina Deus chegando no jardim, na virada do dia e dizendo, Adão, ô Adão, onde tu estás? Imagina Deus procurando o Adão no jardim. Aonde estava Adão, irmãos? Adão havia pecado. E porque havia pecado, estava com vergonha, porque ele viu que estava nu, antes não via. Porque os olhos do conhecimento do bem e do mal foram abertos. A inocência foi arrancada dos corações deles. Havia já uma malícia desenfreada no coração deles. E eles viram que estavam nus, se esconderam, fizeram folhas de figueira para se esconder da sua nudez. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor continua chamando, Adão, onde tu estás? Adão estava escondido detrás das árvores do jardim. E detrás das árvores do jardim, a resposta para Deus é essa: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque o pecado gera medo, irmãos. Medo é consequência do pecado, e o diabo se aproveita disso, dos medos do homem, para dominar o homem. O diabo se aproveita então dessa fragilidade humana chamada medo, para que você não avance em direção ao propósito de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, ao invés de se aproximar de Deus por causa do pecado que pecou, que cometeu, ele se afastou, porque a palavra de Deus diz que o pecado em nós nos afasta de Deus. O pecado em nós, sendo praticado ou não, está em nós, através da natureza humana, já nos distancia de Deus. O que é isso, pastor? O que quer dizer? Já nascemos nesse mundo separados de Deus, irmãos. Já nascemos nesse mundo com a tendência de fazer o que é errado, por causa da natureza humana, herdada de Adão e Eva. Mas Deus insiste em chamar Adão, porque Deus sabe que o homem precisa dele e não consegue viver sem ele. É o que Deus queria dizer. A insistência de Deus em chamar Adão é exatamente essa:
mostrando para Adão, porque a pergunta que eu faço é essa: será que Deus não sabia onde Adão estava, irmão? Sim ou não? Sabia. Mas Deus queria que o homem saísse de trás das árvores. Deus queria que ele deixasse de se esconder e se apresentasse e mostrasse: Deus, eu pequei. O que eu faço? Não tem mais jeito para mim? Mas Deus insiste, porque Deus sabe que você e eu precisamos dEle. Porque com Ele, irmãos, com Deus em nós, com Deus vem o perdão, com Deus vem a graça, com Deus vem a glória, com Deus vem a vida, com Deus vem a garantia de entrarmos no céu, a garantia de voltarmos, talvez não à inocência, mas voltarmos a um relacionamento com Ele. Eu tenho visto o diabo tem uma tática muito maliciosa, muito estratégica, para fazer com que eu e você fiquemos neutralizados, numa vida de inércia, para não avançarmos, não crescermos em direção ao propósito dele. Então o diabo vai criar o que, irmãos? O diabo vai criar distrações. E eu profetizo hoje sobre nós, que toda distração humana e mundana caia por terra em nome de Jesus. E somente a glória do eterno se abra e se dispensa sobre nós abundantemente. Somente quem crê, diga amém. Adão sai, se apresenta e diz: Deus, eu tive medo. Não sei porquê, mas eu tive medo. Eu imagino Deus olhando para Adão e dizendo: não temas, meu filho, você errou, e errou feio, mas eu te perdoo, e nem por isso vou deixar de cumprir meu propósito. Do suor do teu rosto comerás. Olha para a mulher, com dores dará luz a filhos. Aí olha para a serpente, não para o animal em si, mas quem estava incorporado na serpente. E aí foi a primeira sessão espírita, para quem não sabe, foi lá no Jardim do Éden, de incorporação, foi lá no Jardim do Éden, irmãos, quando Satanás incorpora numa serpente, no animal, e fala através do animal. Deus olha para a serpente, não para o animal, mas para quem estava dentro dela, que era Satanás, e diz: ó, serpente, maldita és. Na verdade ela foi maldita por causa da presença do diabo na vida dela. Porque quando um espírito do mal incorpora na vida de alguém, automaticamente essa pessoa é amaldiçoada pela presença do mal na vida dela. Isso é fato. Mas Deus olha e fala para Satanás: você vai comer pó. Deus não estava falando para o animal, irmãos, presta atenção. Deus estava falando para quem? Para Satanás, representado pela serpente, e ele diz: pó tu vai comer todos os dias da tua vida, e andarás sobre a terra, passear por terra. Lembra quando Deus pergunta lá para Satanás, no capítulo 1 de Jó: de onde tu vens, Satanás? Eu venho de rodear e passear pela terra, vivo como andarilho. Não foi assim que tu falaste? Lá no jardim? Eu ando de rodear e passear pela terra. Mas o que é interessante é que Deus havia falado para Satanás, incorporado na serpente, e disse: pó tu comerás todos os dias da tua vida. Que pó é esse, irmãos? Interessante, né? Se nós voltarmos para o capítulo 2 e versículo 7 de Gênesis, você vai encontrar a resposta. Porque a palavra de Deus diz que Deus fez o homem da onde, irmãos? Do pó da terra. Deus fez o corpo do homem do pó da terra, e ao pó ele vai voltar. Então, quando Deus está dizendo para Satanás: pó tu vai se alimentar, pó vai ser o teu alimento, Deus está dizendo para Satanás: tu vai se alimentar da carnalidade do homem, dos pecados do homem será o teu alimento. E o interessante é que, se nós olharmos para a Bíblia, lá em Apocalipse, a antiga serpente, capítulo 12, versículo 7,
A antiga serpente virou um dragão de 10 cabeças e 10 chifres. Por quê? Porque se alimentou da carnalidade do homem, dos pecados da humanidade, cresceu tanto que virou um dragão. Lá no Apocalipse está escrito. De que se alimenta Satanás? Dos pecados da humanidade, do seu e do meu pecado. Quanto mais pecado você comete, mais você alimenta ele. E quando você alimenta ele, ele fica mais forte do que você é. Porque o pecado fragiliza, o pecado corrói, o pecado derruba, o pecado leva para longe de Deus. Mas tem um caminho, irmãos, de volta. O caminho é o arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E o diabo sabe disso. E eu acho interessante, porque quando Deus fala e sentencia o homem, a mulher e Satanás, naquele momento Deus faz uma promessa. Gênesis 3,15. Deus olha para Satanás e disse: olha, Satanás, eu vou levantar um homem que vai nascer de uma mulher, e ele, o descendente da mulher, vai pisar a tua cabeça. Isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu lá há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Jesus derrama o seu sangue. Eu acho interessante é que quando Deus faz essa promessa de levantar um homem nascido de mulher para pisar a cabeça dele, ele fica atento. Satanás fica atento e observando todos os nascimentos. E naquele momento, Satanás entra na família. Logo depois, eles vão expulsos do jardim, Adão e Eva. A Bíblia diz que eles têm um filho, primeiro filho Caim, depois nasce, logo em seguida, Abel, 2 filhos. E a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 3, que naquele momento, Satanás entra na família, na primeira família da terra, família de Adão e Eva. E ele vai usar quem, Satanás, irmãos? Caim. Porque Caim era o primogênito. Caim era o primogênito, primeiro filho, homem. Eva fica tão alegre porque ela dá à luz um homem. Antes ela já havia dado luz a filha, filho mulher. Ou seja, então antes de Caim já tinha filhas e muitas filhas. Quando nasce um homem, ela dá um brado de vitória e diz: alcancei do Senhor um varão. Será ele que vai salvar-nos dos nossos pecados? Pensando ela. Mas Satanás também pensou e usou Caim, deturpou a mente de Caim, enganou Caim e fez com que Caim matasse seu irmão Abel. Você conhece a história. Aí Satanás olha: esse aí não dá mais para pisar na minha cabeça, porque ele já pecou, já me serve. A história vai seguindo, a humanidade vai crescendo. De repente, lá em Moisés, o menino é escondido, é oculto, a mãe dele coloca no cestinho, e há uma ordem, porque quando ele nasce diferente. O menino nasce diferente, bonito, robusto, uma coisa mais linda. E olha, aí Joquebede, a mãe, olha assim: esse menino vai ser algo, vai ser extraordinário. Deus vai usar esse menino. E ela começa a profetizar sobre o menino. Só que na hora baixa um decreto de Faraó, mata todas as crianças, machos, só os meninos recém-nascidos. Satanás estava usando Faraó para isso, porque Satanás pensava que Moisés, quando nasceu, fosse ele que fosse pisar a cabeça dele, irmão. Mata todos os meninos recém-nascidos. Só que Joquebede consegue guardar o menino é preservado, conservado, e vai crescer aonde? No palácio de Faraó. Mas quando Moisés cresce, mata o egípcio, enterra na areia, e vocês conhecem a história, aí Satanás olha para ele: não é esse menino, é assassino, esse aí não vai pisar na minha cabeça. Conhece? Entende isso, irmão? Só que a história vai seguindo, a humanidade vai crescendo, e de repente nasce um menino também diferente. O lugar onde ele nasce é diferente. Nasce numa manjedoura.
O diabo vai lá no coração de Herodes, mata todas as crianças, de 2 anos para baixo, 2 anos para baixo, deixa eu contar aqui, mas não chega a 2 anos não, mas mata de 2 anos para baixo, mata todos os meninos, só os homens de 2 anos para baixo. Aí de repente, Deus também não fica parado, irmãos. Você está pensando que Deus fica parado? Deus vai lá, José pega o menino, desce para o Egito e... porque está matança de menino agora, e desce. A história diz que o menino é preservado. Só que o menino vai crescendo, e Satanás vai observando aquele menino diferente. Esse menino é diferente, eu vou seguir ele de perto. A palavra de Deus nos mostra isso, que Satanás começou a seguir Jesus, o menino Jesus, de perto, irmãos. Não conseguiu matar, mas tinha algo diferente que deixava ele em dúvida. Não, mas o menino não pode ser. Um menino que nasce numa manjedoura, nasce numa situação difícil, uma família humilde, de não, ele não pode ser esse menino, mas ele fica observando de perto. Até que um dia, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E quando chega lá, quem é que chega lá no deserto? Com Jesus? Ele vai para jejuar, né, se preparar para o ministério. E Satanás, em dúvida, chega para Jesus e disse: ei, vem cá, posso te perguntar uma coisa? Se tu és o Filho de Deus? E Jesus não responde nada. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Eu estou sabendo que tu está com fome, 40 dias sem comer. Transforma essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus. Satanás estava em dúvida ou não, irmão? Parece que estava em dúvida, né? Eu quero ter certeza se você é aquele que vai pisar minha cabeça. Porque se for, então, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que até no último suspiro na cruz, nos últimos minutos na cruz, Satanás estava ali, ao pé da cruz. Usou um soldado, pegou uma esponja, o soldado romano embebedou numa bebida de vinagre, com uma mistura química de anestesia. Para quem não sabe, aquela mistura de vinagre, havia anestesia, e deu para Jesus beber, porque Jesus estava com muita sede. Se Jesus bebesse aquele vinagre, aquela bebida, ele não ia sentir dor na cruz. Era como se fosse um tipo de morfina, para quem não sabe, para você entender. Se Jesus na cruz não sentisse dor, não seria sacrifício, e não haveria salvação. Você está entendendo a gravidade, irmãos, da situação? Até que Jesus morre. E a última palavra de Jesus na cruz foi esta: Pai, está consumado. Tetelestai. Está cumprido a missão que tu me entregastes. Agora é contigo. Agora é a sua vez. E naquele momento, Jesus expira, morre e é sepultado. Só que quando ele é sepultado, e aqui vai uma revelação bíblica, que é quando o corpo de Jesus é tirado da cruz, põe no sepulcro, no cemitério, lá está o corpo de Jesus, mas o ser humano tem consigo corpo, alma e espírito, sim ou não, irmãos? Jesus, nascido de mulher, então ele tinha um corpo, uma alma e um espírito, sim ou não, irmãos? O Espírito volta a Deus, que é o veículo de comunhão com Deus, e é através do Espírito que Deus nos deu. Por isso que o Espírito não peca, porque o Espírito volta para Deus. O Espírito é santo, o Espírito não peca, e o Espírito é simplesmente uma ponte de comunicação. Por isso que Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, não é com a nossa alma, que somos filhos de Deus. É em nosso espírito onde temos comunhão com Deus, mas isso parte de uma decisão dentro de nós, que isso chama-se alma, que é a sede das emoções e das decisões e dos pensamentos. Isso é alma. Mas o espírito é só para ter comunhão com Deus. O espírito volta para Deus, mas a alma, a consciência de Jesus, a alma vai para onde?
Já pensou nisso, irmão? O corpo estava lá, quase 3 dias, o corpo estava lá no sepulcro, mas a alma que saiu do corpo foi para onde? Porque isso é morte. A palavra morte significa separado. Então houve uma separação. Morte significa separado, ou separação. Então é a alma separando do corpo, e o espírito separando da alma e do corpo, e indo para cada um para o seu destino. O corpo volta para o pó, mas a alma vai para o estado intermediário, que isso é outra história, não dá para falar agora, mas a alma vai para o lugar de espera, ou para ser julgado para a salvação, ou para ser julgado para a condenação, depende de como você viveu aqui na terra. Mas o espírito volta para Deus, e a Bíblia diz que Jesus morreu, o seu corpo foi sepultado, mas a sua alma desceu, irmãos, às partes mais inferiores da terra. A palavra de Deus diz que a alma de Jesus desceu no lugar chamado Hades, ou Seol, que traduzido ou transliterado para o nosso português, significa inferno. O português dessas duas palavras, um é no hebraico e outro é no grego. Agora, o que Jesus foi fazer no inferno, irmãos? Você está dizendo que Jesus foi para o inferno? Não, Jesus foi ao inferno com uma missão, e você vai entender agora por quê. A palavra de Deus diz que Jesus desceu e foi pregar aos espíritos, só que no original não fala que foi pregar como nós pregamos. No original diz que ele foi fazer uma comunicação, um anúncio. E quando ele desceu lá, ele foi comunicar que aquilo que havia sido prometido por Deus lá em Gênesis 3,15 estava se cumprindo naquele momento, e ele chega diante de Satanás, que estava lá no inferno, toma da mão dele. Em Hebreus está escrito que Jesus toma das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, e quando Jesus ressuscita, ele é detentor de todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus ressuscita, irmãos, entenda isso. Jesus então recebe todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora aqui uma revelação tremenda, irmãos, você precisa entender isso. Jesus primeiro estava no céu, claro, ao lado do Pai, no cumprimento dos seus propósitos, dos seus planos, porque a palavra de Deus diz, vai em Efésios, que é uma das cartas mais profundas de Paulo, quando Paulo diz que Deus nos escolheu, Deus te escolheu para estar aqui, antes mesmo da fundação do mundo, quando o mundo não era nem criado ainda, nem existia, Deus já olhava você aqui hoje. Você está entendendo, irmão? Deus já estava vendo a sua vida, todo o trajeto por onde você passou até chegar aqui. E eu vou mais além, Deus sabe para onde você vai depois que sair daqui. Deus sabe o teu futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois, daqui 1 ano, 1 mês, 10 anos. Ele sabe quantos anos de vida você tem na terra, porque os seus dias estão contados por Ele, na palma das mãos dEle. E eu acho incrível, tremendo servir esse Deus por causa disso, irmão. O que quer dizer isso? Deus está no controle de tudo. Sua vida está nas mãos dEle. E eu vou dizer mais além, você sofre se você quiser. Por quê? Porque a palavra de Deus vai falar de 2 tipos de sofrimento. E aqui vai uma revelação bíblica para nós. 2 tipos de sofrimento. Sofrimento, está lá em Coríntios. Um sofrimento segundo o homem e um sofrimento segundo Deus. O que quer dizer isso, pastor? O sofrimento segundo o homem é quando você decide fazer por conta própria e as consequências é você que arca com elas. Mas o sofrimento segundo Deus é quando Deus cria um caminho, te empurra para aquele caminho, e o que você vai passar e sofrer naquele caminho vai gerar e transformar em glória, milagre e maravilhas diante dele. Você só tem que estar disposto a fazer a vontade dele. Então presta atenção, quando você chega para ele, Senhor, faz a tua vontade na minha vida,
E eu te pergunto, ele pode fazer a vontade dele? Então, se ele pode fazer a vontade dele, então não temas, porque o que você passar vai gerar, vai transformar em glória, e maravilhas, e providências. O poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Uma vez uma senhora me chamou para fazer uma oração, o filho dela, aliás, os 3 filhos estavam desviados, e só um que estava na presença de Deus, e foi ele que me chamou. Ela era de uma outra denominação, e eu cheguei e disse: minha irmã, quando eu cheguei lá, eu disse: olha, eu sou de outro ministério, e a senhora me chama para fazer oração, sendo a senhora da Deus em amor, mas como é que pode assim? A senhora falou com o seu pastor? Porque eu não gosto disso, irmã. Não, eu falei com o meu pastor se eu podia chamar o irmão da igreja do meu filho, um obreiro, para poder fazer uma campanha de oração aqui. Ele disse que autorizou, ele disse que pode fazer. Eu disse: então pronto, se ele autorizou, então tá bom. Qual é o propósito? Para os meus filhos que estão desviados voltar para Jesus. Só isso? Só isso que a senhora quer? Só. E ela falou chorando, pediu chorando. E eu fiz 3 dias de campanha de oração, na verdade, de propósito de oração. No primeiro dia eu orei, foi aquela bênção. No segundo dia, na madrugada, Deus me deu uma revelação, irmãos. Eu tive um sonho, que eu chegava na casa dela, e eu ia orar por ela. Quando eu ia orar, Deus disse: espera, você vai orar assim. Olha Deus ensinando. Você vai orar assim, e assim, e assim. E diga para ela que eu vou fazer do meu jeito. Tá bom. Quando eu chego no segundo dia, eu vou lá e eu digo para essa irmã: eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Pode falar. Eu disse: a senhora quer que Deus traga os seus filhos de volta, todos desviados, para o caminho dele? Quero. Então não diga para Deus o que ele tem que fazer, porque ele vai fazer do jeito dele. Ela começou a chorar porque ela entendeu, porque ela sabe que do jeito de Deus, irmão, claro, dói um pouquinho, mas é muito glorioso, porque o sofrimento segundo Deus é sobrenatural. E eu disse para ela: se Deus quiser matar um de seus filhos para mostrar que Ele é Deus, Ele vai fazer, nem que Ele ressuscite na mesma hora, porque Ele é que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que restaura, é Ele que renova, é Ele que abate, é Ele que levanta, é Ele que sustenta. Deus é soberano, irmãos, sim ou não? Então Deus tem uma palavra para nós hoje aqui, muito forte, e a palavra é essa: não negligencie a salvação que foi conquistada na cruz. Não negligencie a salvação que Ele conquistou na cruz. Pastor, me explica o que é negligenciar. Tá bom. Quer saber? Sim ou não? Qualquer dicionário bíblico, não precisa ser um dicionário bíblico, qualquer dicionário você vai encontrar o significado da palavra negligência, quando no texto aqui que nós lemos, que não devemos negligenciar uma tão grande salvação, que antes começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus, e depois foi anunciada pelos apóstolos, e chegou até nós. Não negligenciemos. A palavra negligência significa aquele que expressa falta de cuidado, desatenção ou preguiça, desleixo, descuido, falta de zelo. Negligência é falta de aplicação ao realizar determinada tarefa, é agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso, e eu acrescento aqui, com Deus. Gostei dessa parte, mas tem mais ainda. Negligência vai muito mais do que isso. Negligenciar, repito, é agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso que você diz que tem com Deus. Isso é negligência. É o ato de depreciar, de não dar a algo ou a alguém o seu valor devido. Isso é negligência. Forte, né, irmãos? Quando eu não dou valor devido às coisas de Deus, eu estou dizendo o que, irmãos? Sou negligência.
estou negligenciando. Porque se eu perguntar aqui qual o valor que tem a palavra de Deus, depende. Depende do nível de comprometimento que você tem com ela. Depende do nível de atenção que você tem ou você dar para ela. Qual o nível de comprometimento que eu tenho com a palavra de Deus? Não estou falando a palavra do homem, estou falando de Deus. Depende, pastor. Depende do nível que eu tenho com carinho com ela. Depende do nível de atenção que eu dou a ela. A palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Sabe o que é interessante? É que nós somos acostumados a dar mais valor para o que é nosso, do que para as coisas de Deus. Sim ou não? Não, primeiro é nós, é eu. Se sobrar tempo, a gente faz para Deus, a gente dá para Deus, a gente se dedica. Então Deus fica em segundo plano. Isso é negligência. Negligência é também demonstração de preguiça, de indolência, de inércia. É falta de atividade ou de iniciativa. É falta de proatividade. Isso é negligência. Porque existem aqueles que são passivos, existem aqueles que são ativos, mas existem aqueles que são proativos. E há uma diferença. Uma pessoa passiva é aquela que diz: deixa a vida me levar. Né? Seja o que Deus quiser. E o que tu quer? Não conta? O que tu quer de Deus? Não conta? O que você pede de Deus? O que você quer que Deus faça? Não conta? Porque uma coisa é eu saber o que eu quero de Deus, outra coisa é saber o que Deus quer de mim. E aí nos preocupamos simplesmente com aquilo que eu quero de Deus. Eu quero, mas nunca e dificilmente paramos para perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? E se você parar para ouvir a resposta de Deus, você vai ficar maravilhado. Porque no momento em que Deus revela para você o que Ele quer de você, não te preocupas, porque Ele vai te dar todas as condições possíveis e até impossíveis para você realizar o que Ele quer que você faça. Deus não é irresponsável, Deus não é menino. Se Deus te chama para um propósito com Ele, Ele se responsabiliza por tudo que você precisa para o cumprimento do propósito. Quando Deus chamou Noé, Deus disse: Noé, eu tenho um propósito na tua vida, Noé. Qual é o propósito? Construir uma arca. Eu quero que você construa uma arca, 120 metros de comprimento e tal. Fui dando as coordenadas. Imagina Noé, e se fosse você? Senhor, é muita madeira, prego, betume, meu Deus, mão de obra. Eu vou terminar isso quando? Senhor, Noé não questionou nada, irmãos. Noé não perguntou nada. Senhor, o teu propósito na minha vida é esse? Vai construir uma arca. Está bom. Por onde eu começo? Começa por aqui. Ele nem perguntou de onde vinha madeira, prego, não. Apareceu, irmão, foi aparecendo, porque quando Deus, olha para mim, quando Deus faz o projeto para cumprir na tua vida e você decide cumprir esse projeto, Ele financia tudo. Pode aplaudir a Jesus, irmão, pode. Aleluia. Ele financia tudo, irmão. O medo de encarar, o medo de avançar, o medo de proatividade é muito grande. Por isso não há milagre em nossa vida. Porque somos negligentes, e aí é onde está o perigo. Qual o perigo, pastor?
perigo de estarmos negligenciando uma tão grande salvação. Porque as coisas do mundo são muito mais atrativas do que as coisas de Deus, parece, né? Por isso que às vezes as coisas de Deus ficam em segundo plano, ou em terceiro. Há aquele que nem lembra. Quando lembra, quando é puxar da orelha, né? Digamos assim, quando Deus chama a atenção, de alguma forma. E eu pergunto, será que Deus vai ter que matar? Deus vai ter que permitir que alguém vá para um leito, vá passar pelo vale da sombra da morte? Será que Deus vai ter que permitir alguma coisa em nossa vida tão grave assim, para chamar a nossa atenção para o propósito dEle, para que a gente acorde para a vida, para aquilo que Ele tem para cumprir na nossa vida? E eu vejo avivamento exatamente nisso, irmãos, quando não existe negligência em relação àquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para a tua vida, Ele espera de mim e de você proatividade. Ser passivo gera doença, porque sempre fica esperando pelos outros, sempre esperando pelos outros, sempre esperando por alguém, sempre esperando por alguém. Se não fizer, não faz. Ah, fulano não faz, por que eu vou fazer? E o teu compromisso com Deus? Ou o teu compromisso é com o homem? Ou é com o sistema? Aonde está o teu compromisso? Se é com Deus, então não haverá problema. Mas o ativo, ele faz, mas ele só faz se mandar. Tem que estar em cima, tem que estar insistindo. Ele faz, ele é ativo, ele vai lá e faz, e acontece, e quando quer fazer, e faz, e acabou-se. É uma pessoa muito ativa, tem coragem, mas só se mandar. Ao contrário do proativo. O proativo é interessante, irmãos. Uma pessoa proativa, vou já terminar, uma pessoa proativa é aquela que ela olha assim e diz assim, se eu fizer assim, fizer assado, já sei, eu vou fazer. Não espera ninguém mandar, não espera ninguém fazer, não espera a opinião de ninguém. Vê o que Deus já revelou na sua palavra, ele vai lá e faz, ele cria oportunidades. Não espera por ninguém, ele faz e acontece, porque não existe negligência. A negligência, irmãos, faz nós nos acostumarmos com o mundo e suas concupiscências, que vivemos com elas sem notar que vivemos em trevas. Isso é muito sério. A negligência faz com que nós nos acostumemos até mesmo com coisas erradas, achando com isso que está tudo bem. E quando a gente vai olhar para os resultados daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer, nós observamos que o perigo de não fazer é grande, mas o perigo de fazer com negligência é pior ainda. É relaxadamente. E a palavra de Deus vai dizer que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fique de pé nesse momento. Eu quero finalizar com uma ilustração que eu li, um minutinho só. Havia um viajante num deserto. Em certa altura, ele já, o suplemento havia acabado, não tinha mais comida, não tinha mais água. E num deserto, nesse caminho que ele estava, ele encontrou uma pequena barraca, antiga, velhinha. E ele pensou, vou ficar aqui, vou pernoitar aqui e ver se tem alguma coisa para comer. Ele entra nessa barraca, essa cabana velha, e ele encontra apenas um potinho com 3 tâmaras. Um pote com 3 tâmaras. E ele olha para aquilo, e com muita fome, ele
clareia o espaço onde está, porque estava muito escuro lá dentro. Vai para um lugar claro, onde tem luz. Ele tira primeira tâmara. Quando ele abre a primeira tâmara, havia muito bicho lá, estava podre. E ele olha para aquilo, ele não consegue comer, mesmo com fome. E ele joga fora. Aí ele pega a segunda. Quando ele pega a segunda, ele abre, estava da mesma forma. Aí ele pensa com muita fome. Depois que joga a segunda fora, ele volta para dentro, para um lugar escuro, para dentro da barraca, da cabana. No lugar mais escuro, onde não enxergava nada, ele pega a terceira tâmara, ele abre, e sem ver nada, ele come a tâmara. O que a gente aprende com isso? É porque a palavra de Deus vai dizer que para o faminto, todo amargo é doce. Lá em Provérbios. Para aquele que tem fome das coisas espirituais, qualquer coisa para ele está bom. Qualquer coisa, seja do diabo ou de Deus, ele se alimenta. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, o mundo onde nós nascemos, por mais direito e autoridade que nós temos sobre esse mundo, infelizmente, esse mundo jaz no maligno. Não é do maligno, irmão, jaz no maligno. Está sob uma influência maligna. Mas não é por isso que eu tenho que aceitar qualquer coisa. Não é por isso que você tem que aceitar o que o mundo te oferece, irmão. Não é por isso que você tem que ser amigo do mundo. E a palavra de Deus diz que se você for amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque Deus não tem amizade com o mundo. Deus está falando para nós hoje tomarmos uma posição muito séria diante do que Ele quer fazer. Primeiro, individualmente em cada um de nós. Segundo, coletivamente como família de Deus. Porque o que Deus colocou no coração do pastor Getúlio, irmãos, e da sua esposa, pastor Maria, Deus quer colocar em cada coração aqui também. Mas você tem relutado, você não tem aceito, você acha que é besteira. Eu estou falando porque Deus revela, viu, irmão? Através da palavra. E Deus está falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo aqui. Buscar os próprios interesses não é errado, não. De certa forma, não. Agora, esquecer do próximo, aí é pecado. Você tem que viver você tem que viver bem de vida. Você tem que ter o melhor. Todos nós, como povo de Deus, príncipes e princesas do Senhor, você tem que ter o melhor da terra, comer o melhor da terra, vestir o melhor da terra, usufruir do melhor da terra, porque Deus tem nos dado. Agora, nunca esqueça de ajudar o próximo, de olhar para o próximo, de levantar o próximo, de dar uma palavra para o próximo, de estender a mão para o próximo, porque Deus vai te usar para fazer coisas sobrenaturais. Porque o melhor que você quer para você, deseje também para o seu irmão. Busque para o seu irmão. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Aprenda a transbordar na vida daqueles que precisam. Transborde aquilo que Deus colocou. É por isso que tem muita gente que vive seco e vazio. Porque quando pede de Deus, Deus não dá. Porque ainda não aprendeu a transbordar na vida de outras pessoas. Porque quando Deus te dá alguma coisa, aliás, irmão, tudo que Deus nos dá é com o propósito de abençoar o próximo. Toda riqueza, todo conhecimento, toda honra, toda sabedoria, toda experiência que Deus te dá para você ajudar o próximo, abençoar o próximo, transbordar na vida do próximo, porque fazendo isso, Deus vai te acrescentar muito mais, irmão. Você não tem noção o que Deus vai fazer. Você só tem que transbordar. Transborde. Diga para Deus: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, me ensina a transbordar na vida dos meus irmãos.
contribuir para o crescimento deles. Me ajuda, me dá visão. Deus quer te usar. Deus quer te usar hoje aqui. Deus quer te usar, irmão. Fecha os teus olhos. Deus quer te usar. Não viva na inércia. Saia da inércia. Saia dessa vida vazia, fria. Você precisa ser cheio de Deus. Fala para Ele aí: Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, até transbordar. Fala para Ele, vai. Comece a orar agora, porque eu quero abençoar a tua vida. Eu sei que Deus falou ao teu coração. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar essa mesma unção da palavra que Deus ministrou na minha vida. Deus tem algo grande na sua vida, mas você precisa estar disposto e disposta a isso, a receber de Deus, mas a também dar de Deus o que Ele tem te dado. Pode vir. Eu quero orar por você. Venha orando, venha crendo, venha adorando a Deus. Pode fechar os seus olhos. Oh, adore a Deus. Adore. Adore a Ele nesse momento, porque Deus está te chamando para um propósito muito maior, irmão. Deus está te chamando para um propósito muito maior. Muito maior. Oh, Espírito Santo, adore a Deus nesse momento. Oh, levante as suas mãos para adorar o Rei Jesus. Não negligencie a tua salvação. Deus, enche-me, Deus, enche-me. Diga para Ele, vai. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Oh, enche, Espírito Santo, nossas vidas, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Abre a tua boca para adorar, vai. Abre a tua boca para adorar. Enche até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama, derrama, Espírito Santo. Derrama a tua glória. Pai, em nome de Jesus, recebe a presença de Deus até transbordar. Recebe, Espírito Santo, até transbordar. Até transbordar. Seja cheio até transbordar. Seja cheio até transbordar. Seja cheia, 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 cheia. Isso, diga para Deus: Senhor, enche, enche, enche-me, enche-me, enche-me. Oh, adore. Olei que amando sui halá, mirando estubikiramas. Transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória de mim até transbordar. Derrama sua glória. Adore, 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 adore. Jesus está vivo. Jesus está diante de ti e abre um caminho novo para a tua vida. Caminho que não será fácil, mas um caminho que será glorioso, um caminho que será cheio de provisão, de milagre, de conquista. O Senhor te diz: não temas, filha, porque a obra é grande. Recebe, seja literalmente renovada agora, já.
Espírito Santo. Adore. Adore. Adore a Ele. Adore. Pede para Ele te encher. Pede para Ele te encher. Enche-me, Senhor. Enche-me. Enche-me. Abre a tua boca. Profetiza. Declare essa noite que você quer sair daqui transbordando. Declare, 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 declare. Tua boca, tuas palavras têm poder. Declare. Tua palavra tem poder. Declare que você quer ser cheio. Enche-me. 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 Para terminar, vai, enche-me. Derrama sua glória, enche-me até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, diga, enche-me até transportar. Abre a tua boca. Oh. Enche-me, enche-me, enche-me. E dá pra cá. Ui, mantas, tu recomenda. Olhei que oscuri fadate gessila. Olendu que mendiga. Aleluia. Por hemniste corno me fiesta. Rilassia digando hei fiestepa. Olha eu requestei te gestipa. Chamei repite estofa. When the giver to be forward with stake stays to get my mind to get see. What a leave mandou me lady lepefai. Só quem está sentindo a presença do Espírito Santo. Seja cheio. 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 Adore a Ele. Adore. Diga que você não consegue viver sem Ele, sem a presença dEle. Diga para Ele: Senhor, não consigo viver sem a Tua presença. Tua presença é tudo, tudo, tudo. Muito mais do que ouro, prata, riqueza, honras. Tua riqueza é tudo. Tua presença, Senhor, na minha vida é tudo. Levante as suas mãos, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Não é tempo mais de perder tempo, irmãos. Não é tempo mais para perder tempo com o tempo que Deus te deu. Há um tempo favorável de Deus na sua vida. E somente quem acreditam naquilo que Deus pode fazer, muito mais, diz a palavra, muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Até os teus pensamentos Ele pode responder. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu acredito no Teu melhor na minha vida. Diga comigo: eu acredito no Teu propósito na minha vida. Diga: eu acredito naquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu declaro nesta manhã, grite bem alto e diga: eu declaro um novo tempo de conquista, de milagre na minha vida. Diga: não importa o preço, não somente me dá a tua graça, porque a tua graça me basta. Só quem recebe dá um brado de vitória ao Senhor.